Boa tarde, nós estamos aqui com o Dr. Francisco Antônio Vieira, ele é médico cirurgião dentista, formado pela Faculdade de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro, pós-graduado em Saúde da Família, Saúde Pública, mestre da Saúde da Família, também é professor da disciplina do curso de PPS da Faculdade Leão Sampaio. Professor, boa tarde. Nós vamos falar um pouco aqui sobre procedimentos odontológicos na gravidez. E a gravidez que as mulheres, tem mulher que conhece gravidez, é doença. Mas é muito interessante ter essas dúvidas sobre esses procedimentos odontológicos na gestação. Existe algum impedimento de intervenção odontológica na gestação? Não, assim, impedimento não existe, digamos assim, um impedimento. Existem algumas restrições, né, que devem ser abordadas com as gestantes, principalmente nos 3 primeiros trimestres da gravidez, no primeiro trimestre e no último trimestre. Mas se a gravidez estiver transcorrendo de uma forma normal, não há problema nenhum. Existe até alguns mitos que devem ser tirados por nós cirurgiões dentistas com relação à questão da gravidez. Então é importante que ela vá, que ela procure o cirurgião dentista, que ela procure uma unidade de saúde, se for o caso, para tratar desses assuntos. E você, assim, tirando algumas restrições, você pode fazer qualquer procedimento, não tem problema nenhum. Então, doutor, não existe nenhuma restrição, mas porém nos 3 primeiros meses, aquele cuidado... A gente vai ter que ter o cuidado, porque a gente não sabe como é que está a saúde dessa paciente, né? E, por exemplo, alguns procedimentos a gente tem que ter cuidado com relação a medicamentos, né? Raio-X é interessante. Raio-X é interessante. Então, raio-X nos 3 primeiros meses não é aconselhável fazer, tá? Mas se tiver uma urgência ou tiver alguma alteração que necessite fazer um raio-X, você pode fazer, mas tomando todas as precauções. A gente hoje tem avental com chumbo, a gente tem colar cervical com chumbo, que deve ser usado não só na gestante, como em todos os pacientes, mas principalmente na gestante, deve ser realizado com todos esses cuidados. Ok. Tem outra pergunta muito interessante, doutor. A falta de higiene bucal da mãe acarreta, pode levar a algum procedimento, algum problema para o bebê? Pode. A gente tem que ver o seguinte: cárie é uma doença contagiosa, tá? É uma doença que pode passar da mãe para o filho. Então, no momento em que a mulher entra no período de gestação, ela tem que ter um cuidado com a alimentação, tem que ter cuidado com a sua higiene pessoal, tem que ter cuidado, inclusive, com a higiene bucal. Qualquer alteração que essa gestante tenha na saúde bucal, isso pode levar a uma infecção generalizada e prejudicar o bebê. Então, a gente tem que, como profissional de saúde dentro da área de odontologia, a gente tem que expor isso, né, através de palestras, através de mídias, né, panfletos, jornais, revistas, rádio, televisão. Eu acho que a gente tem que passar para a população, né, e principalmente quando a gente trabalha em postos de unidades de saúde pública, eu acho que a gente de vez em quando deve fazer uma reunião com essas gestantes e explicar, não só com as gestantes, também com as mulheres que pretendem engravidar. Então, doutor, existe especificamente um programa na saúde, o senhor que é mestre, pós-graduado, mestre em saúde pública, existe na saúde pública hoje, no SUS, específico um programa para orientar essa gestante nesse tema? Programa específico não existe, tá? A gente tem dentro das unidades básicas de saúde do PSF, da qual a gente está inserido como equipe de saúde bucal, atendimento à gestante. Então a gente tem uma demanda que a gente chama de demanda programada e uma demanda espontânea. Logicamente que as gestantes, elas estão dentro de uma demanda programada. Então
isso que eu chamo de a gente trabalhar interdisciplinarmente. No mesmo instante ou no mesmo dia que a gestante for a uma unidade básica de saúde para fazer o seu pré-natal, ela deve passar também pelo cirurgião dentista. Isso a gente deve fazer de uma forma bem, digamos assim, bem enfática com relação ao resto da equipe, para a gente mostrar também da importância da saúde bucal. Se preocupa muito com a gestação, se preocupa muito em fazer um pré-natal da mulher, e se preocupa muito em saber da saúde do bebê, e esquece uma coisa importante, que é a saúde bucal. Então, essa mãe, essa gestante, né, tanto a gestante depois como a puérpera, né, quando seu filho já nasceu, ela deve passar pelo cirurgião dentista. Então, na consulta de pré-natal e na consulta de puerpério, que são as consultas posteriores ao nascimento da criança, essa mulher deve passar pelo cirurgião dentista para a gente saber como é que está a saúde bucal, inclusive para tirar algumas dúvidas e alguns mitos que se tem em relação à gravidez. E um deles é aquele mito assim, que toda vez que a mulher fica grávida, a criança ela absorve o cálcio da mãe e a mãe fica com o dente cariado. Então isso é um mito, isso não existe, tá? E a gente precisa passar isso para essas mulheres. Na realidade, assim, só para terminar, assim, na realidade, o que acontece não é a criança tirando o cálcio do dente da mãe, porque antes disso ela deveria ter uma osteoporose, né? Antes do dente se descalcificar, ela teria uma descalcificação óssea. Isso não acontece. O que acontece é a falta de higiene bucal, a falta de informação e a alimentação, que se torna uma alimentação desregrada. Ela come muito doce, muitas comidas pastosas, e ainda tem um problema ainda no vômito. Nos 3, 4 primeiros meses, algumas grávidas têm problema de vômito, né? Ânsia de vômito direto. Isso daí é um fator desencadeante de uma descalcificação dentária, e às vezes dá uma infiltração e cai a obturação, ela bota a culpa no corpo do bebê. Doutor, para finalizar essa rodada, nós temos desde quando, qual período que a mãe já pode se preocupar com a saúde bucal do seu bebê? Bom, eu acho que desde o primeiro mês de gravidez, a mulher já deve se preocupar com a saúde do seu bebê. Então, por isso que eu não respondi anteriormente, a importância de você ter uma consulta com o dentista juntamente com o pré-natal. Então, a mãe já deve, desde cedo, ser informada da questão da sua higienização bucal. A questão da criança, por exemplo, quando ela nasce, os primeiros meses que ela só tem uma amamentação exclusiva, ela deve, após essa amamentação, fazer higiene bucal da criança. Logicamente, ela não vai usar pasta de dente, não vai usar um escova, mas vai usar ou uma fralda, ou uma gaze, embebida em água, né, em água destilada, ou água filtrada, se for o caso, e fazer a higienização do bebê. Quando aparecem os primeiros dentes descidos, ela deve começar a fazer uma escovação. Inclusive, hoje em dia, existem escovas de silicone que você coloca no dedo, a gente chama até de dedeira. Você coloca uma escova de silicone no dedo e faz uma higienização nos dentes das crianças, somente com a escova e, no máximo, um pouquinho de água destilada. Quando a criança tiver um entendimento de não deglutir o dentifrício, aí ela pode começar, isso aí com uns 2 anos e meio, 3 anos, aí ela já pode começar a fazer uma higienização com a própria escova e botão. Somente assim, que a gente diz assim, do tamanho de um grão de arroz. Então, só um cheirinho da pasta para ela começar a fazer. Logicamente, a criança vai morder a escova, ela não vai escovar, porque ela não tem ainda, nem tem o conhecimento e nem tem uma destreza, né? Que possa fazer uma higienização correta. E a mãe vai ajuda, mas deve ser incentivado isso.
E a questão da amamentação também nós devemos repassar isso para as gestantes, porque através da amamentação você tem um desenvolvimento facial, né, um desenvolvimento ósseo, desenvolvimento facial e uma coisa que é importante, que é o vínculo do filho com a mãe. Então eu acho que a gente tem que entender isso e a gente tem que repassar para essas gestantes, né, ou para essas mães, dessa importância. Uma coisa que também é importante, assim, não se deve provar comida de criança. Por exemplo, provar se está quente. As mães gostam de criar esse hábito de provar. Então, soprar para esfriar a comida também não se deve fazer isso, porque você está contaminando o alimento da criança com a saliva da mãe. Como a cárie é uma doença infecto-contagiosa, então você na saliva já passa a cárie para a criança. Então não se deve fazer isso, nem beijar a criança também, porque você passa bactérias, você passa irritações para a pele da criança, então alguns cuidados. Lógico que tem mãe que é super protetora e quer que você vá visitar um bebê usando máscara, tem que botar luva, não pode pegar na criança. Eu acho que também a gente não pode exagerar tanto assim, a gente tem que ter cuidado, porque a nossa microbiota, né, residente na pele, na boca, é completamente diferente da microbiota de uma criança, de um bebê. Então a gente precisa ter cuidado nesse sentido. Estivemos aqui com o Dr. Francisco, que tirou todas as dúvidas sobre procedimentos odontológicos na gestação. Doutor, em nome de toda a equipe, Elisângela, Virgínia, Claudiana, meu nome, Natália, enfim, nós agradecemos a entrevista que vai ser divulgada no blog dessa equipe e eu deixo aí as considerações finais do doutor fazer. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas. Eu acho que é importante a gente, como cirurgião dentista, como profissional da área de saúde, a gente ter um espaço onde se faz educação em saúde, né? E uma das políticas públicas de saúde é exatamente educação em saúde. Então a gente faz promoção de saúde, prevenção e educação em saúde. Eu acho isso importante. A criação de um blog ou de qualquer meio de comunicação que faça levar a nossa população conhecimento na área odontológica é sempre válido. Então eu queria agradecer e queria desejar boa sorte nesse seu blog e que seja bem acessado.